Boa noite a todos. Obrigado, Vitor, pela oração. Obrigado por todas as explicações. É interessante ver quando ele faz toda a explicação para perceber que a casa explica, na verdade, o expositor aqui é só uma pontinha do iceberg, né? Tem um monte de coisa que acontece para que essa noite seja posta de pé e que tudo seja visível aqui. Então, obrigado aos trabalhadores também. Vou chegar aqui só conectar o caminho para quem viu quando eu cheguei. Só assim, né? Só conectei, mas o resto já está tudo montado, as cadeiras postas. Tem todo um trabalho por trás aí. Reuniões que se fazem, porque como qualquer grupo de 2 ou mais a gente pensa diferente. Tem todo um debate atrás aí, né? Que é interessante ver essa dedicação desse pessoal. Então, obrigado a todos os trabalhadores envolvidos nos trabalhos. E para aqueles que não estão em casa, obrigado pela participação também. Bom, falar de reconciliar com os adversários é uma proposta interessante. E não tem como falar de reconciliação sem primeiro tentar descobrir como é que pintou. Por que eu tenho um adversário? Né? Adversário é uma palavra forte. Eu lembro que a primeira vez que eu estudei esse assunto e que eu não conseguia ver um inimigo assim. A primeira reflexão que eu fazia, não tem inimigo, assim, inimigo. Né? É uma palavra forte, né? E aí a gente tem que trazer para a realidade, a gente percebe que a gente tem seres, espíritos encarnados e desencarnados que nós temos diferença, assim, né? Talvez não é um inimigo, não tem o peso todo dessa palavra, mas que a gente tem diferenças, né? E quando que isso começa? Ele vai mudar aqui. O mouse fica no mouse, acho que você fica no pop-up, fica no mouse no meio da tela e vai tentar funcionar. Mudou. Não estava share antes, tá bom. Faz tempo que eu não faço com PowerPoint, vocês como é que falam? Venham comigo aí. Faz tempo que eu não faço com PowerPoint. Então vamos lá, eu queria que está num tamanho bom, então para todo mundo ler comigo. Então, começa na vingança, né? Quando a gente começa a pensar em vingança. Também tem uma outra palavra forte. Mas a gente às vezes quer dar um troco. O troco é mais fácil de assimilar, né? A gente às vezes fica, não. Dizem que os escorpianos têm muito isso, né? Mas aqui, eu sou escorpião. A pessoa entende, como é que começa a vingança? Então a pessoa entende que sofreu um dano e conclui que esse dano foi causado por alguém. Então, ele direciona para uma pessoa. Em seguida, ele acredita que esse dano foi injusto. Já de se ele, né, imagina que aquilo foi um dano. E por último, ele quer dar o troco, retaliar, falar bonita, quer, né, passar para frente, não é? Então a vingança, ela é o nascer, na minha opinião. E aí eu vou direto para o Evangelho, lá no Mateus, versículos 5 ao 7, eu tenho uma resumida, que fala que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então lá, está lá no Evangelho, antes até do Evangelho segundo o Espiritismo, está nos ensinamentos de Jesus. Se vosso irmão pecou contra vós, ide exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Essa passagem, a primeira vez que eu li, eu achei interessante, porque ela fala de um cuidado que, na maioria das vezes, quando a gente se sente ofendido, a ponto de pensar que eu preciso me vingar, a gente não quer falar com a pessoa que causou o dano. A gente quer falar com outra pessoa, de preferência. E de preferência com mais outras pessoas, não só com uma. Você quer falar com várias, para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu. Não é? E no Evangelho está falando para você falar com a pessoa. Com ela. Como você se sentiu, por que você estava sentindo aquilo, se abrir. E mais interessante nessa frase, se ela te ouvir, já foi uma vantagem. Se a pessoa te ouvir, se você conseguir fazer, a pessoa não é para ter razão. Ele não está falando, não, se você conseguir fazer, que ele entenda que ele estava errado. Não diz nada disso. Ele só fala, se ele vos escuta, terá ganho o vosso irmão. Terá ganho no sentido de terá conversado, terá caminhado, né?
Então Pedro, aí continuando nessa mesma, numa outra passagem, de Mateus também, Pedro se aproxima de Jesus, né, e pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? Todo mundo conhece essa, né? Quanto alguém que tiver pecado contra mim. Será até 7 vezes? Jesus responde, não, 7, eu diria que 7 não, 7 vezes 77. E aí o Chico, eu adoro as passagens do Chico, porque o Chico é muito objetivo, muito direto, ele não floreia, né? E aí ele vai lá e pergunta para o Emmanuel, quer dizer que é 490 vezes? Emmanuel, o Chico já foi direto, vamos fazer logo a conta, vamos facilitar, né? E o Emmanuel responde, cada ofensa, Chico. E o Emmanuel também, direto. Você vai perdoar a vida inteira. Resumo da obra, né? Bom, e tem uma outra passagem também que eu acho importantíssima, que a gente não se toca dela, porque, como eu sempre disse, infelizmente a gente não tem a data final, então a gente não sabe quando a gente desencarna. Se soubesse ficar muito mais fácil, botar no plano de Excel, tal, organizava tudo, né? O dia tal, você faz todo o esquema. Como não é assim, pode ser hoje à noite, que é o meu dia. Pode ser amanhã cedo. Não sei. É simples assim. É a única certeza que a gente tem depois que nasce, é que vai morrer. É a única. Então, essa passagem me toca muito, porque reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vai embora a passagem, eu só pus essa parte de propósito. Eu acho que é ela que é o cerne da questão. Enquanto está a caminho, enquanto está aqui, encarnado. Para que isso não se postergue, né? E o quanto que isso é importante a gente não deixar isso passar para o outro plano. Bom, literatura espírita, literatura evangélica, aí eu fui buscar uma passagem, na frente tem o nome do médico, não vou citar agora, senão vou falar o nome dele, acho que é Fred alguma coisa. E tem um livro, não sei se alguém já viu um livro que chama Os 9 Passos do Perdão. Alguém já viu? É um livro americano, é uma tradução. E esse aí está lá no livro dele. O perdão é ação profilática, ele é doutor em psicologia e psiquiatria, cara. O perdão é a ação profilática para a integridade do lar, para a construção da paz social, para o estabelecimento dos laços de fraternidade, além fronteiras e para a vivência da solidariedade universal. Aí quando você para pensar, perdoar dentro de casa está dentro da integridade do lar, perdoar o vizinho está construindo a paz dentro da minha comunidade, da comunidade em que cada um de nós está inserido, e assim por diante. Perdoar as diferenças políticas, perdoar as diferenças esportivas e assim vai. Existem diferenças, né? Então esse perdão está dentro de todos esses aspectos da vida. Bom, o cara chama, né? Não, eu não vou pensar no nome, desculpe, eu vou falar já. Aí eu coloquei também as duas definições de saúde, a definição de saúde da OMS. A primeira foi escrita em 1946, que é saúde, a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças. Quando a gente não tem doença, não significa que a gente está saudável. É da OMS, Organização Mundial da Saúde, que foi revista agora em 1998, agora, que bom, né? Mas um tempo atrás, que é a que eles resumiram ali e adicionaram social e espiritual. Actually, a palavra espiritual foi adicionada. Se você procurar em Google hoje qual é a definição de saúde da OMS, está lá. Saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Tipo, mas, cara, você está falando de perdão, de vingança, o que isso tem a ver, né? Viajei na maiola, né? Mais ou menos, nem comigo. Mais comigo. O poder do perdão. O Fred Lunskin, eu não estava lembrando sobre o sobrenome dele, é a Universidade de Stanford. Ele é diretor tem um projeto lá, chama Projeto Perdão. Ele fala também que carregar a bagagem da amargura é muito tóxica para nós mesmos, né? Tinha uma série de explicações, eu tirei porque eu acho que não tem tempo para falar dela em relação a como que ele assimila. Tem estudos, né? Na verdade, esse departamento dessa universidade dos Estados Unidos tem estudos em relação a isso. Estão provados, cientificamente. Rolou, é um livro, é o resumo do resumo do resumo do livro,
esses 9 passos do perdão. Eu achei interessante porque vamos trazer para a nossa razão, antes de chegar no coração. Então, é um psicólogo, professor, doutor, que traz esse lado racional. Então, o primeiro passo, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e que a gente seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então, relate a nossa experiência, relate. Ele está trazendo aqui na terceira pessoa, né? Mas na verdade, óbvio que eu estou falando de nós todos, né? Relate a experiência a umas 2 pessoas de confiança. Conversa com alguém, né? Sobre a situação que tem acontecido. Não no sentido de maldizer outra pessoa, mas de dividir, partilhar. Porque às vezes quando a gente se ouve, a gente percebe que o problema não era tão grave assim, que não era um caso assim de se sentir ofendido. Enfim, quando a gente partilha, principalmente quando a gente partilha com pessoas de confiança, pessoas que a gente gosta de ouvir a opinião sobre aquele assunto. 2, complementa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é um ato individual, primeiro. Eu não preciso contar para ninguém que eu vou perdoar a Carla, o Ricardo, ou qualquer pessoa. Ninguém precisa saber. É eu que, comigo mesmo, preciso perdoar aquela atitude que me incomodou, aquela situação que me incomodou. É um ato individual. Eu achei isso muito interessante. 3, entenda o objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar. Isso é importante, porque também está ali na frente. Eu vou mostrar uma passagem do Evangelho que fala exatamente isso, na explicação do Kardec. Não significa reconciliar com a pessoa que perturbou, nem ser cúmplice dela. O que você está procurando, o que a gente está procurando é a paz de espírito. Quero deixar aquele problema para lá, isso não me incomoda nada. É isso que a gente quer. Tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos, reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos, desconforto físico que você sofre agora, e não daquilo que ofendeu ou agrediu há minutos ou há 10 anos atrás. É importante isso porque às vezes a gente fica mastigando coisas de muito tempo atrás. Eu percebi que nessa formato aqui eu não vejo a hora. Sim, no momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse, meditar, esse tipo de coisa. Vou acelerar um pouquinho mais só porque eu percebi que eu estou atrasado. Desista de esperar de outras pessoas ou da sua vida coisa que elas não escolhem dar a você. Então, lembre a si mesmo que que a gente pode esperar saúde, amizade, prosperidade, se esforçar para conseguir. Porém, a gente vai sofrer muito se exigir que essas coisas acontecem quando a gente não tem o poder de fazer acontecer. A gente não tem esse poder de mudar. Né? 7. Coloque sua energia em tentar alcançar os objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outro caminho para suas metas. Ele fala muito de não ficar reprisando, né? Lembre-se de que uma vida bem vivida é a melhor alternativa, em vez de concentrar nas mágoas, o que daria poder sobre você, a pessoa que o magoou, se você ficar concentrado na mágoa, pensando sempre naquela pessoa. Busca o amor, a beleza, a bondade ao seu redor. E 9, modifica a sua história de ressentimento. Ele passa essa história de passar de vítima a herói na história que você vai contar para você mesmo. Então, sair do vitimismo, né? Esses são os 9 passos, bem rapidinho. Não vai dar tempo da gente dedicar mais sobre isso. Bom, tem uma passagem lá de São Mateus, que é o mais os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Eu associo essa passagem, sempre quando a gente faz o Pai Nosso, a gente está dizendo isso. Não está? Seja feita a vossa vontade, eu perdoo na medida que eu perdoar. A gente fala isso no Pai Nosso. Essa passagem está inserida dentro do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo, ninguém vai perdoar também. Não é? E aí aquela passagem que eu disse agora há pouco, que tinha uma relação com... Quando você se reconcilia
com uma pessoa que nós não temos afinidade, não significa que eu vou virar afim e amigo 100%, por dia. Isso não é possível. Porque tem espíritos que a gente não é afim, a gente não tem afinidade. Por diversas razões, não tem certo e errado nisso. O que é errado é você construir uma maledicência, você pensar negativo em relação a essa pessoa. Isso talvez esteja errado, mas não ter afinidade não tem nada de errado. Então, essa passagem onde Kardec explica, lá no capítulo 12, item 3, amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural. Porque não é natural. A gente não é afim. Afim no sentido de ter as mesmas afinidades, os ideais. Uma vez que o coração dessas pessoas que a gente não tem afinidade, quando a gente se encontra, não bate igual. Tem uma inexplicável. Talvez as encarnações expliquem. Mas não ter ódio, nem rancor e nem o desejo de vingança é perdoar. Sem segunda intenção e incondicional. Qualquer mal que porventura tenha sido feito. Esse é o grande ponto do reconciliar com os nossos adversários. Essa libertação. E esse professor, esse capítulo 9, página 68, é do livro 9 Passos do Perdão. Eu achei fantástico. Libertação pelo amor, porque ele cita Jesus no livro. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional e constante, ensejou um dos mais famosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia mental. Porque quando a gente não perdoa, a gente não fica 100%, a gente não está bem mentalmente. Porque a gente está fechado nessa cilada, nessa cela dessa experiência que de alguma maneira nos incomodou e maquinando de que maneira que eu posso, fica remoendo aquilo, né? Na nossa cabeça. Então, ele realmente não dá harmonia mental, isso não é harmônico, dá para falar que isso é harmônico. Vou passar um pouquinho, porque eu estou sem tempo. Então, importante também no perdão é a gente aprender a se perdoar e perdoar aos outros. Porque esse tem outro fato também. Às vezes a gente erra, e é comum, e é por isso que nós estamos falando da escola, né? O primeiro passo, eu acho que é a gente se perdoar e permitir que isso aconteça, ser indulgentes com a gente mesmo, né? Depois ser indulgente com os amigos, porquanto a indulgência atrai a calma, ergue, ao passo que o rigor, ele normalmente desanima, afasta e irrita. Esse também está no livro dos Espíritos. Vou passar aqui. Essas trios importantes são do Chico. Eu achei bem legal, vou dividir com vocês. Vamos lá. 3 atitudes que exigem muita atenção da gente. É sempre analisar, reprovar e reclamar. Sempre que a gente estiver analisando, reprovando, reclamando, merece atenção. Esse que o Chico falou. Eu acho que faz muito sentido. 3 posições que a gente deve sempre evitar. Desrespeitar, maldizer e condenar. Então, lá atrás, quando ele diz que a gente vai partilhar com 2 pessoas que a gente confia aquilo que está nos incomodando, eu não vou maldizer, eu não vou desrespeitar, não vou condenar já. Falar, olha, aconteceu isso. Aconteceu isso. E eu queria partilhar com você. Então, sempre que a gente usar qualquer uma dessas 3 posições, talvez a gente esteja se equivocando. 3 diretrizes que nos manterão invariavelmente no rumo certo é exercitar a reforma íntima, no sentido de se conhecer, ajudar sem distinção, que é muito importante. Talvez até esse irmão que a gente tenha tido uma diferença, que a gente não afina, mas se pedir ajuda, ajudar. E esquecer todo o mal. Essa é mais difícil, mas é um exercício interessante. Eu perdi o princípio. 3 verbos importantes. 3 verbos importantes. Isso, verbo, é isso mesmo. Existem, e bem conjugados serão com faróis a iluminar, que é o verbo aprender, servir, cooperar. Eu diria que o servir
ele ensina os outros dois. Isso é uma adição minha, não estava nas explicações do Chico. Mas quando você serve, você aprende e você está cooperando. 3 normas de conduta que jamais a gente se arrepende: é emitir palavra de bondade e estímulo, não tem erro, e auxiliar por bem, e silenciar. Silenciar também não tem erro. Resolve bastante. Não é? Em alguns momentos, não sabe o que falar, não fala nada. Oportunidade de elevação, palavra proferida e a hora que passa. São coisas que passou, perdeu essa chance. Porque a gente fala, acabou, você falou, você pode desculpar depois, mas você falou. Então, por isso que é bom pensar, por isso que às vezes calar é bom. E a hora que passa é isso mesmo, perdeu a oportunidade, perdeu a oportunidade. Eu ia achar um negócio, mas não vou falar. Tá. 3 programas sublimes que se desdobram na nossa frente. É amor, humildade e bom ânimo. É o que nos guia para a vida superior. 3 abençoadas regras de salvação. Corrigir em nós o que a gente vê nos outros, que a gente incomoda. O que me incomoda no outro? Tenta corrigir em você, porque o outro é problema do outro, não nosso. Então resolve o nosso primeiro. Ampararmos mutuamente e amarmos uns aos outros. Quer dizer, regra de salvação áurea. E lembrar que a gente jamais deve culpar alguém por aquilo que nos acontece, porque o que nos acontece são obras, podem estar relacionadas com experiências que a gente tem que passar, e às vezes você tem, eu teria uns 4, 5 exemplos para contar, você tem situações na vida em que alguém é o executor, mas não é porque o cara queria ser o executor, porque alguém tem que mandar alguém embora, por exemplo, numa empresa. O gerente tem que mandar alguém, ele é o executor. Não significa que ele queria mandar o João Antônio Mané embora. Ele é o cara que tem que executar aquela função. Esse é um exemplo bem chulo e bem simples, mas que em outras situações vai acontecer. Então alguém é o executor. Então não adianta, não é com a pessoa, né, que a gente deveria se voltar. Eu nunca deveria voltar. Corri um pouquinho, mas consegui. Então, acho que o recado maior que eu queria deixar hoje para nós todos é esse recado da gente sempre visitar essas situações que nos incomodam e que pode ter criado esse desejo de vingança por alguém específico, porque essa pessoa está envolvida naquela situação, e a gente tem que se desvencilhar e deixar de alimentar, e talvez passar por parte do perdão. Essa é a primeira situação de amar o próximo. Esse é o cara, esse é o próximo. É esse que, ao nosso ver, me fez mal. Olha, eu quero começar perdoando esse cara. Eu tenho que começar amando esse cara. A gente tem feito aí um trabalho, alguns trabalhadores da casa têm feito trabalho com moradores de rua, né? E ninguém está na rua porque, agora eu vou morar na rua. Não é assim, né? Decidi morar na rua. É legal, é mais livre. Não é assim. Você está morando na rua porque tem algum plano de fundo, tem alguma situação, das mais diversas. Ou seja, não é um ser que tem atitudes e ações instáveis. Não é essa politeness, ou não é essa polidez que a gente vê, por exemplo, quando a gente vem na casa espírita, todo mundo sorrindo, abaixo. Não é assim. Porque são pessoas instáveis, que têm diversas situações na vida que fizeram com que eles estivessem na rua e que, portanto, eles estão muito, muito infelizes, para não falar um palavrão, com tudo que está acontecendo. E de vez em quando eles explodem. A pessoa que está lá voluntariando. Um exercício fantástico de perdão. Que tem uma passagem ali que fala, olha primeiro por que a pessoa está fazendo, por que a pessoa está fazendo aquilo. Releva. Sabe que vai te ofender cada dia, a gente vai se ofender. Você entendeu onde eu estou querendo chegar? Então sempre tem alguma coisa no fundo. Eu brinco sempre com os meus filhos, os 3, quando eles começaram a dirigir. Se tem alguém que está com muito apetitante, deixa o cara passar.
Porque você não sabe o que está acontecendo. Ah, mas o cara não sei o quê, né? Jovem, a gente faz isso muito, né? Não, aqui o cara vai cortar aqui. O cara passar, você não sabe. Às vezes acabou de perder alguém, às vezes você está correndo para pegar alguém no hospital, às vezes você não sabe. Pô, às vezes o cara está só com pressa, deixa ele passar. É a mesma coisa, né? Então, essas situações pequenas, eu acho que as situações pequenas são as primeiras que a gente exercita na vida, aí vai exercitando mais um pouquinho dentro de casa, aí a família vai crescendo, tem os como é que chama aqui, os in-law, né? Os agregados, isso, palavra boa. Agregados, que são as luzes da família, eu costumo dizer na da Carla, né? São os que trazem luz para a família, eu sou agregado lá. E modesto. E aí as coisas vão dando mais oportunidade de exercício dentro de casa, essa família ampliada. Aí depois a gente vai para o trabalho, tem mais oportunidade de exercício. E esses laboratórios é que nos vão preparando para as experiências mais difíceis, na minha opinião, que são experiências que às vezes a gente tem que passar. Acho que esse é o recado da noite. Eu agradeço. Como sempre, eu peço muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia em nossos corações e que a gente consiga mentalizar esse momento da oração. Eu já terminei, eu ia pedir para os passistas, se eles quiserem se dirigir lá ao passo. Para quem está vindo a primeira vez, faltou uma explicação antes de eu fazer a oração. A gente primeiro envia as crianças. Então, as crianças vão pela outra porta lá, vocês vão ouvir um barulho ali, as crianças que estão tomando passe, depois que acaba as crianças, vai ter uma pessoa aqui que vai encaminhando daqui para lá, tá? E a gente vai de 4 em 4, eu acho. Quando eu faço oração aqui, eu estou também fazendo oração junto com os passistas. Então eu vou pedir para vocês mentalizar junto comigo e aproveitar esse momento. Se tem alguém na cabeça que está com muita raiva, não é tão raiva, um pouquinho de raiva, mentaliza essa pessoa. Mandando toda a energia positiva, todo o amor que você conseguir para essa pessoa nessa oração. Então vamos fazer uma oração juntos. Vamos fazer uma oração aqui e aí vocês acompanham comigo mentalmente. Obrigado, Pai de amor, obrigado pelo dom da vida, obrigado por estarmos aqui reunidos nesse momento da história. Senhor, permita, ó Pai, que as palavras dessa noite toquem os nossos corações e nos envolva perdoando, nos envolva amando e abraçando espiritualmente esses irmãos que nós vemos como inimigos ou adversários, que eles sintam-se abraçados por nós e que nós consigamos enviar todo o amor que nós conseguimos para ele. Durante essa oração, também rogamos ao mentor espiritual da casa, ao grupo espiritual que ampara os passistas durante a noite, que eles sintam o calor e a energia de todos que aqui estão, desejando que eles sejam fios condutores e que a equipe de paz consiga tocar o coração de cada um que senta-se na cadeira do passista. Que eles se sintam tocados pelos amigos espirituais, dos amigos invisíveis, que sempre nos protegem, amparam e orientam. Que nessa semana nós estejamos imbuídos dessa mensagem de paz, dessa mensagem de resiliência, paciência e perdão nas nossas atitudes, das menores às maiores situações. Que nós consigamos nos reconciliar, pelo menos mentalmente, pelo menos no coração, das mais pequenas às maiores diferenças durante essa semana. E que esses amigos estejam inclusos nas nossas orações. Que o mentor espiritual da casa nos acompanhe, que o mentor individual de cada um acompanhe nós todos durante a noite e durante a semana.
Que assim seja.